Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Então não custa nada e ajuda bastante o canal, se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Agora nós estamos indo, pessoal, para a nossa 23ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Tá? Nós estamos aqui falando sobre a instituição e o projeto educativo, que é a temática que a gente está trabalhando, que é a relação da escola, né, projeto educativo e as famílias. E aqui a gente está falando agora sobre a parceria com as famílias, né? Já estamos aí na 4ª aula da parceria com as famílias. E essa parceria com as famílias, ela tem vários subtítulos, tá? Então a gente vai entrar agora aqui no remanejamento, o remanejamento entre os grupos de criança, tá? Sempre falando, né, pessoal, são 6h45 da manhã, eu gravei videoaula praticamente a noite toda e estou bastante cansado, né? Gravei videoaula à tarde, gravei videoaula de madrugada, essa aqui é a minha última videoaula e eu vou tomar banho e vou nanar, que eu estou cansadérrimo aí, né? Próxima videoaula já vou estar barbeado aí. Então, por isso que eu tô aqui na cozinha, a família ainda tá dormindo, eu levei a mais velha pro trabalho e a esposa e a pequena ainda estão dormindo. Então, daqui a pouco começa a videoaula da pequena também, né, pela questão da pandemia. Então, eu vou aqui fazer minha última videoaula antes de nanar um pouquinho. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre remanejamento entre os grupos de criança. O remanejamento das crianças para outras turmas, ele parece inevitável. Principalmente nas creches, em função da grande demanda por vagas, tá? Então tem muita aquela questão assim de mudança de escola, mudança de horário, tá? Tem muita essa questão, e não é só na creche não, pessoal, da pré-escola até o 5º ano também acontece bastante ali o ano inteiro, essa questão de remanejamento de horário, de escola, a gente me perdoa a expressão, é um inferno, porque atrapalha demais o plano de aula da gente, mas acontece, é uma coisa inevitável aí. Havendo realmente necessidades de enfrentar essa situação, todo cuidado é pouco. As crianças pequenas, em especial as de 0 a 2 anos, constroem por meio do vínculo afetivo com o adulto de referência a base sobre a qual vão se sentir seguras para explorar o ambiente e para se relacionar com as novas pessoas. Então assim, a criança, ela custa ali, principalmente a da creche, né, ela custa ali criar um vínculo afetivo com aquele professor. De repente a mãe vai lá, mudou meu horário do emprego, eu trabalhava de manhã, agora eu vou trabalhar à tarde. E aí a mãe tem que mudar a criança do período da manhã para o período da tarde, a criança tem que passar aquela nova adaptação com novos professores e tal. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né, se realmente é necessário essa readequação de crianças tal, e tá, para evitar esse tipo de coisa. Lembrando, né, pessoal, vocês têm que assistir as aulas todas na sequência, senão essa aula, por exemplo, ela fica fora de contexto, porque é continuação da outra aula, tá? A integração à nova turma, né, ela precisa ser gradativa, envolvendo o adulto com a qual elas estão acostumadas. Então tem que ter ali uma inserção, né? A criança ela tem que passar de um período para o outro, no caso da creche ali, tem o período da manhã, o período da tarde, a criança ela tem que atravessar nesse período ali, ter o contato com os dois professores, aquele que é e aquele que vai ser, né? Para que ela não sinta aquele choque, assim, aquela mudança brusca assim, de educadores. Agora nós vamos falar aqui sobre substituição de professores, certo? Opa, não faz isso não, se desconfigura tudo, peraí. Eu já tenho que ir ajeitando aqui, pessoal, senão depois eu me perco. Substituição de professores. Considerando-se a importância dos vínculos estabelecidos com os adultos nessa faixa etária, a substituição dos professores ela deve ser pensada e planejada com atenção e antecedência, preparando as crianças para essa situação. Infelizmente, em muitas situações, a rotatividade de adultos é uma realidade. Quando isso ocorre, é bom que essa transição seja feita paulatinamente com o professor antigo, cedendo gradativamente o lugar para o novo. A mesma coisa acontece aqui quando muda a criança de horário, a mesma coisa acontece quando tem essa substituição de professor. Tá? Na creche acontece muito isso, porque começa o ano ali, o educador está no B1, o outro está no B2, que é berçário 1 e 2, né? E aquele outro está no maternal e tal. Mas aquele do maternal não está se enquadrando, aí ele tem que vir pro infantil, tem criança ali no berçário, tem adulto no berçário que não se adapta ao berçário porque não tem jeito para lidar com o bebê, aí tem que passar ele para o maternal. Então esse remanejamento também entre os professores acaba acontecendo por parte da gestão, gente, e isso também atrapalha bastante, por isso tem que ser uma coisa também gradativa, tá?
Mas são coisas aí que são necessárias, mas também tem que ser feita aí de forma gradativa para não atrapalhar toda essa questão aí da adaptação da criança. Agora aqui, passagem para a escola. Com a saída das crianças, as famílias enfrentam novamente grandes mudanças, tá? A passagem da educação infantil para o ensino fundamental, ela representa um marco significativo para a criança, podendo criar aí ansiedades e inseguranças, né? O professor da educação infantil deve considerar esse fato desde o início do ano, estando disponível e atento para questões e atitudes que as crianças possam manifestar. Tais preocupações podem ser aproveitadas para a realização de projetos que envolvam... Peraí, pessoal, deixa eu dar só uma pausa aqui no vídeo. Tá, eu dei uma lida básica aqui, porque, veja bem, esse documento, pessoal, ele é um documento de 1998. E agora, mudanças, tá. Então vamos lá. Esse documento é de 1998, pessoal. E agora, em 2017, aí... desculpa, me perdoa, falei besteira. Desculpa, gente, me perdoa, falei besteira. Em 2007, se deu início, pessoal, o ensino fundamental de 9 anos. Onde o estágio 3 da educação infantil, ele se tornou... O estágio 3 da educação infantil, ele se tornou o primeiro ano do ensino fundamental. Antes era a primeira a quarta série, quinta a oitava série. Aí inseriu um ano a mais no ensino fundamental no início. Então o estágio 3 da creche, ele virou aí o primeiro ano, né? E aí se tornou um ciclo de 9 anos no ensino fundamental. Esse primeiro ano ele serviu como o quê, pessoal? Tinha essa questão aí, essa dificuldade entre a educação infantil e o fundamental. A educação infantil, muita ludicidade, brincadeira, e o fundamental, lousa, cadeira, mesa lá. E a criança, ela sentia essa pancada por causa desse degrau, essa dificuldade, né? Então foi transformado o estágio 3, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, para quê? Para ele servir, pessoal, como uma rampa. Então, no primeiro ano, tanto que em 2006 foi o primeiro ano que foi instituído, e ele foi chamado ano inicial. Depois mudou e se tornou primeiro ano, tá? A partir de 2007. 2005, estágio 3, né? 2006, ano inicial, e 2007 em diante, primeiro ano. Então ele serviu como o quê? Como uma rampa. Você vai trabalhar todo o conteúdo do fundamental, porque o primeiro ano já é fundamental, só que você vai utilizar as ferramentas do infantil, ou seja, você vai trabalhar com brincadeira, com interação, muita ludicidade, muita criatividade, muita imaginação, tá? O conteúdo do fundamental, mas com essas ferramentas do infantil. Você não vai ficar se apegando muito a mesa, cadeira, cópia, lousa. Por quê? Porque a criança, primeiro, porque ela é pequena, segundo, ela tem que ter essa rampa, amenizando essa mudança brusca entre o infantil e o fundamental. Você tem o infantil aqui, o fundamental aqui, puta, aquele baita daquele degrau, né? A criança chega assim, ó, saiu do infantil, pá, ela dá de frente ali com a parede, olha para cima, o degrau tá lá em cima, o primeiro ano, ela sente uma dificuldade muito grande. Então, para não ter essa mudança brusca, assim, essa porrada, sabe, de uma série, de uma etapa para outra, foi criado aí o primeiro ano, para que ele seja feito em forma de uma rampa, assim, ou seja, o conteúdo do fundamental ela vai sentir uma dificuldade, porque agora não está reto, está subindo, né? Mas está subindo de uma forma mais tranquila, mais amena, ou seja, a criança ela está tendo acesso a conteúdos mais abrangentes, conteúdos ali mais desafiadores, mas ainda com aquela questão da brincadeira, da interação, da ludicidade. Tá? Quando chegar no segundo ano, o negócio pegar um pouco mais ali na escrita, tal, aí a criança ela já está mais ou menos familiarizada, tá bom? Então por isso que foi criado esse ciclo de 9 anos. Então ali quando fala daquela questão, né, de olha, porque aí tem aquele final do estágio da educação infantil, aí vai vir o fundamental, a gente tem que tomar um cuidado nessa transição. Eu falei, então hoje esse cuidado aí, ele meio que já não precisa ser tomado, porque o primeiro ano ele já serve para isso, tá? Para dar aquela subidinha bem amena, né, na rampa ali, né? Não tem aquele degrau mais ali para bater. Então agora, né, você trabalha ali de uma forma mais amena com a criança, tá bom? Li aqui o documento porque precisava, né? Mas isso aqui está meio que ultrapassado, por conta aí do ciclo de 9 anos, né, que surgiu em 2007, ficou meio ultrapassado isso aqui. Então vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Acolhimento de famílias com necessidades especiais. Algumas famílias enfrentam problemas sérios ligados ao alcoolismo, violência familiar ou problemas de saúde e desnutrição, que comprometem sua atuação junto às crianças.
Apenas quando a sobrevivência física e mental está seriamente comprometida pela conduta familiar ou quando a criança sofre agressão sexual, é possível pensar em uma ação mais enérgica para a interrupção imediata do comportamento agressor, admitindo-se em casos extremos aí o encaminhamento de crianças para instituições especializadas longe do convívio familiar. No geral, as famílias que porventura tiverem dificuldades em cumprir qualquer uma de suas funções com as crianças deveriam receber toda a ajuda possível das instituições de educação infantil, da comunidade, do poder público, das instituições de apoio para que melhorem o desempenho junto às crianças. Então, assim, pessoal, que está falando sobre famílias desestruturadas, e isso na escola pública, gente, é muito comum, principalmente nas áreas de periferia, tá? Questão de alcoolismo, questão de drogas, questão de infração da lei, né? Às vezes o pai comete crime aí de roubo, até mesmo aí alguma coisa que acaba até em morte, aí o pai vai preso, ou a mãe também, ou então rouba aí para poder sustentar o vício das drogas. É uma coisa muito comum, gente, nas periferias, muito mesmo. Às vezes você fala assim, eu quero ser professor, mas eu quero dar aula no centro da cidade. Gente, só quem dá aula no centro é quem está há 50 anos na prefeitura, que a pontuação deles é lá em cima, né? Então, assim, eu mesmo, por exemplo, se eu tentar, eu quase 20 anos aqui, se eu tentar pegar no centro, eu não tenho pontuação para isso, tá? Então, assim, é bem complicado. Então, a gente trabalha em periferia mesmo, que é onde está situada a maioria das escolas aí municipais, ou estaduais também. Então, pessoal, isso aí é muito comum. Então, nesses casos, a gente tem que aprender a lidar com a família, né? Não pode agredir. Você não pode dizer assim, pai, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar drogas, você não pode cheirar. Não, você não vai falar isso para um pai, né? Você tem que meio que contornar, fingir que não está vendo, mas orientar as famílias, né? Olha, ele está sentindo um pouco diferente, né? Ele está tendo alguma questão afetiva em casa, assim, está tendo algum problema em casa, meio que mostrar para a família que o comportamento dela está afetando diretamente na vida da criança. Então, se prepara aí para ser psicólogo também. Nossa, mas eu estou fazendo pedagogia. Mas se prepara para ser psicólogo aí também, gente, porque não é mole não, cara. Nosso trabalho aqui não é fácil não. E, gente, mesmo quando a criança está sofrendo alguma agressão física, assim, que não é uma coisa muito grave, a gente não tem muito o que fazer, tá? Só quando realmente sofre abuso sexual ou for um caso de espancamento aí que quebra um braço ou alguma outra parte do corpo, que realmente a escola pode intervir, chamar o conselho tutelar e tal. Fora isso, gente, é muito complicado mexer com isso, principalmente você mexe, gente, a lei não dá respaldo para você, né? A escola, o diretor da escola aí, pode até tomar um processo nas costas, pode tomar uma advertência aí, de repente até ser mandado embora, uma exoneração, você tomar uma medida mais enérgica, por mais que ele veja que é justa, né? Fora a família, né, e armado na escola lá. Então é uma coisa muito complicada, tá? Então, para lidar com essas famílias também é tudo na base da orientação, na base do carinho. Gente, eu vou contar uma história aqui para vocês, porque na verdade o conteúdo acabou, né? A gente vai entrar agora no referencial da educação infantil aí, que fala da formação pessoal e social, né? Que é o volume 2. Então, essa parte aqui acabou. Então, vou dar uma explicação aqui. Olha só, eu estava dando aula na escola, gente, para um segundo ano, e era uma sala de projeto, que era segundo e terceiro ano. E aí, o que aconteceu? A prefeitura, ela dá óculos ali, ela faz exame, dá óculos para as crianças que precisam, tal. E aí teve uma menina que recebeu. E a mãe, era uma pessoa totalmente desestruturada. Eu não sabia, porque eu conversava com ela conversava tão bem, né, tal. Tinha vários filhos ali, não sei se era casada. E aí um dia, né, eu peguei e comentei. Falei assim, antes dessa história do óculos, eu comentei, mãe, fulana, bagunçou um pouquinho hoje, em conversar com ela. A mãe virou um tapa na cara da menina, na minha frente, uma menina de 7, 8 anos. Acho que tinha 8 anos. A menina, ele só viu a lágrima descendo no olho dela, ela não teve coragem de abrir a boca. Eu falei, mãe, você não pode fazer isso dentro da escola. Não, mas comigo eu educo assim. E nunca mais eu reclamei daquela menina. A menina começou a ficar quieta na sala, aí eu brincava com ela, eu paparicava ela, tudo. Mas, gente, isso aí tem pouco tempo, né? Tem uns 2, 3 anos. Gente, eu nunca mais chamei atenção daquela menina, nunca mais falei para aquela mãe. Mas não é que a menina não precisasse, às vezes fazia uma bagunça. Mas a mãe não tinha estrutura nenhuma para lidar com aquela situação. E essa mãe pegou um dia o óculos que a prefeitura deu ali, fez o exame, tudo deu para a menina. Uma porcaria dessa daqui,
Aí não quero pra nada, porque se for pra dar essa porcaria, melhor não dar nada. Gente, óculos bonitinho, a comunidade até escolhe a cor do óculos, a criança escolhe a cor do óculos que ela quer, gente. É uma coisa... A mãe catou aquele óculos, gente. Ela quebrou o óculos na minha frente e jogou no lixo. Essa mesma mãe. Aí eu catei o óculos, fui lá, levei pra diretoria, mostrei. A diretoria catou a mãe na chincha. Porque, pô, eu fui fazer um óculos pra minha filha, gente, foi quase R$500. Esse meu óculos aqui agora, até eu fazer a cirurgia nos olhos, né, que eu detesto óculos. Esse óculos aqui, eu paguei mais de R$700 desse óculos, gente. Aí vem uma pessoa que ganha um óculos de graça da prefeitura, pô, vai lá, cata o óculos e quebra o óculos na frente do professor e joga no lixo. Quer dizer, porcaria, mas ela não tem dinheiro para dar, né? E aí, não tem dinheiro para comprar um óculos, mas se acha no direito de ir lá e quebrar uma coisa que ganhou de graça. Então tem famílias, gente, que é mais ou menos nesse sentido. Não tem estrutura para lidar. Poxa, eu fui avisar a mãe, ó, conversa com ela, né? Tá conversando bastante na aula. A mãe virou um tapa na boca da menina, na cara da menina, na minha frente. Então você vê, são situações que vocês vão lidar muito quando vocês ingressarem no serviço público. Então tem que saber lidar com essas famílias, principalmente famílias que envolvem violência, que envolvem vício, né, gente? Porque o que tem de professor que apanha também na rede pública, gente, vocês não fazem ideia, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando conversar, não ficar fazendo alarde por muita coisa assim, tipo, a criança apanhou, de repente chegou lá com o braço beliscado, você vai querer chamar o conselho tutelar? Gente, a lei não vai dar respaldo para a escola, e ainda assim a escola vai arrumar mais problema extra do que imaginava, porque aquela família vai vir para cima da escola e vai fazer um inferno da vida da gente, tá? Então tem que ter esse pouquinho de discernimento por parte do professor para encerrar aqui essa videoaula, tem que ter um pouquinho desse discernimento, tá? De estar conversando com a família, de estar orientando, porque só no caso realmente de abuso sexual é que a escola consegue realmente, sabe, trabalhar uma coisa mais séria que a lei vai dar aquele respaldo necessário. Do contrário, a instituição ela tem que procurar trabalhar com aconselhamento, né, sempre de uma forma afetiva ali, porque, gente, não é fácil também lidar com pais de alunos, com família, tá bom? Principalmente quando é desestruturado, tá bom? Isso aqui ficou mais um conselho meu aí, pela minha experiência, pelo meu tempo, porque também senão a aula ficava muito curtinha, né? Foi só pra gente fechar realmente aí a nossa primeira parte aí, né? Primeiro volume, né, do referencial, que a gente vai começar agora o segundo referencial. Eu não vou misturar as videoaulas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí e reflitam bastante aí, né, sobre a profissão que vocês estão escolhendo, porque, gente, se prepara para trabalhar bastante, ganha pouco e reconhecimento zero, hein? Mas o importante, gente, é a contribuição que a gente vai deixar para a humanidade, tá? A contribuição que você vai deixar para o mundo. Isso é uma coisa, gente, que é satisfatória demais, tá bom? Não esquece de se inscrever, pessoal, daquele like positivo lá, ó. E bons estudos, até a próxima aula, agora com o nosso volume 2 aí do referencial curricular, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.